Olá, estamos no ar com Você Vale na TV. A nossa pauta de hoje é um assunto que está muito em evidência nos últimos anos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre coaching. Vocês sabem o que é isso? Para conversar comigo e explicar essa temática para a gente, convidei o coach executivo Nilson Fonseca. Ele é gestor de negócios com foco nas áreas de treinamento e desenvolvimento humano, operações e produção. Possui 21 anos de experiência atuando no mercado norte-americano em capacidade executiva. Nilson Fonseca é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, com endosso da University of Toronto, com certificação em Desenvolvimento de Liderança e e-Marketing pela Schulich School of Business, York University. Além disso, nosso convidado possui certificações internacionais em coaching pela European Coaching Association, Global Coaching Community, International Association of Coaching Institutes of Metaforum International. Nilson, seja muito bem-vindo ao Você Vale na TV. Muito obrigado. Para a gente é um prazer, assim, trazer uma pessoa com experiência tão internacional, né? E hoje vivendo aqui ao nosso lado e trazendo uma prática ainda não tão comum, vamos dizer assim, por aqui. Sim, mas você está ganhando espaço a cada dia mais. A gente está sentindo que as pessoas estão se tornando muito receptivas pela praticidade do que o coaching oferece, né? A ideia de você trabalhar para alcançar um objetivo específico e mensurar até você chegar ao resultado é uma coisa que, de certa forma, atrai tanto as pessoas como as empresas. Sim, sem dúvida. Agora, antes de falarmos detalhadamente o que é propriamente o coaching, queria saber um pouco de você, Nilson. Como foi essa migração para o Canadá, onde você ficou tantos anos de sua vida, né? Por que essa escolha? Olha, Grace, é uma coisa muito interessante. Eu morava no Rio, e eu tinha um trabalho, eu tinha uma vida normal, eu tinha me formado e surgiu aquela vontade de conhecer o mundo, de explorar o mundo, que todo recém-formado, todo adolescente tem. Uma curiosidade. Né? Com certeza. E eu aí, de repente, consegui uma oportunidade para fazer uma viagem, pedi uma licença no meu trabalho, eu era funcionário público federal, eu pedi uma licença sem vencimentos e resolvi viajar por um ano. Fui para os Estados Unidos, começando por Nova York, e comecei a rodar. Foi um ano meu sabático, assim? Um ano de sabático, exatamente. E como não tinha nenhum plano específico, fui realmente para conhecer sem... Havia, sim, uma vontade de aperfeiçoar mais o meu inglês, que eu já falava inglês, o que foi uma surpresa muito interessante, que quando cheguei lá, apesar de não ter problema, já ter me formado em inglês, o meu ouvido não era educado o suficiente. Eu tive uma certa dificuldade para entender o que as pessoas... É a prática, né, que não, é o ouvido, sim, a prática e é o ouvido que precisa ser educado para você poder entender o que eles estão dizendo, porque eles falam com muita rapidez, fazem muita contração e a gente não está acostumado quando você está aprendendo aqui no ambiente escolar. Precisa apurar. Precisa apurar. O que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos, comecei a rodar e a um certo ponto eu fui visitar um casal de amigos em Detroit que tinha uma família... familiares em Montreal. Eles me convidaram para conhecer Montreal e era o auge do verão. Em pleno verão. Em pleno verão. E aí, quando eu olhei aquela cidade, falei, nossa, que cidade bacana, e gostei muito. E resolvi passar uma temporada, acabar um mês lá. E como eu gostei muito do Canadá, eu comecei a conhecer, que eu não estava nem nos meus planos, eu comecei a explorar mais o que era. E o Canadá sempre aceitou muito imigrante. E eu vi a possibilidade... Muito aberto, né? Era. Era. Você acha que hoje não é mais? Não tanto. Eles diminuíram muito a quantidade Isso foi, Grace, há 25 anos atrás. Então as coisas eram muito mais simples, muito mais fáceis. Hoje eles estão muito mais restritos. Talvez porque Bom, estudando a pirâmide hoje do Canadá, ela é invertida, né? Sim, ela tem um público, vamos dizer, mais ancião aqui em cima, não? De certa forma,
eles precisam, o problema é que não tem gente suficiente no Canadá. Não tem, precisa de mão de obra, né? Precisa de mão de obra. Então, o Canadá traz, em média, cerca de 220 mil pessoas por ano. É uma loucura. E abriu muito para a China também, não? Abriu muito para a China, principalmente a costa oeste, a parte de Vancouver, onde você vê, você pensa que você está no Oriente, porque é tanto chinês para todo lado. Muitos lingues, exatamente. Então, a ideia é que você traga essa, porque é uma área imensa. O Canadá é um país de extensão continental como o Brasil, com a população de 40 milhões de habitantes. População envelhecida, né? Ela tem uma parte dela que está envelhecida, né, mas ela contrapõe isso com os imigrantes que estão chegando. Sim. Só que o Canadá hoje exige que o imigrante tenha um nível de qualificação muito alto para poder suprir a demanda de mercado. Mas o que é natural também, né? O que é natural se houvesse um processo de enquadramento relativamente compatível, fácil ou compatível com a expectativa de quem vai. E não é. E não é. Um dos grandes desafios que o imigrante tem no Canadá é arranjar o seu primeiro emprego. E você conseguiu assim, fácil? Na nossa época, muitos anos atrás, era muito mais simples. Não havia tanto problema com a economia. Não havia tanta dificuldade. Não tinha esse filtro. Não tinha isso, não existia tanta dificuldade como existe hoje. Hoje a gente pode dizer que o Nilson tem dupla nacionalidade? Sim, canadense, brasileiro primeiro e canadense depois, sim. Exatamente. Então, fluiu muito bem a sua vida lá, né, como cidadão. Sim, o Canadá é um país maravilhoso, tem muita coisa boa, tem coisas que precisam melhorar, como qualquer lugar, mas é um país que oferece muitas oportunidades para as pessoas. Eu, particularmente, fui muito feliz, né, na minha escolha. O Canadá realmente abriu os braços, eu tive a oportunidade de ter uma carreira, eu consegui tudo que eu queria no Canadá em termos pessoais e profissionais. Claro. É uma experiência muito boa, é um lugar que eu amo muito, né? E de vez em quando eu vou, eu ainda tenho amigos, ainda tenho uma estrutura montada lá, porque afinal de contas eu ainda tenho uma conexão com o Canadá, eu sou um cidadão canadense. Acredito que você tenha deixado todas as portas abertas por lá, né? Com certeza. Você veio, na verdade, por causa de sua mãe. Conta um pouco como foi essa escolha, ou talvez nenhuma escolha, foi uma prioridade em sua vida, né? Voltar para perto de sua mãe. Isso, porque eu venho de uma família muito pequena e, basicamente, minha família, eu perdi um irmão, eu só tinha um irmão, eu perdi meu pai e só ficou eu e minha mãe. E minha mãe teve um problema de saúde muito sério e eu estava se deteriorando com uma certa rapidez e deu aquela vontade de dizer, olha, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso fazer a diferença na vida de uma pessoa que fez a diferença na minha. Com certeza. E eu resolvi, eu estava numa posição muito confortável, a nível executivo, trabalhando no Canadá, e eu resolvi pedir para sair e vim para cá e tentar construir minha vida aqui ao lado dela. Muito bonito isso. Agora, como foi voltar para Sergipe depois de tanto tempo? Olha, Sergipe me acolheu também de braços abertos. O bom filho, né? O bom filho, exatamente. Os amigos que eu sempre tive aqui. Eu nasci e me criei aqui, então eu conheço muita gente boa. Sergipe cresceu muito, o estado cresceu muito. Acredito, nesse seu tempo, né? 21 afastado. 21 anos fora. Literalmente você encontra uma cidade diferente, um estado diferente de quando você saiu. Para melhor, com certeza. Para melhor, com certeza. E começar é sempre um desafio, como você sabe. Independente da área que você esteja trabalhando, os começos, tem uma citação no filme Duna que eu gosto muito, os começos são sempre muito delicados. E o que você precisa é ter um pouco de paciência para você conseguir levantar o voo, né? Enquanto o avião está no chão, ele está se preparando, ele realmente, o momento mais delicado de um voo é na hora que ele decola e na hora que ele aterrissa. Então, os começos são sempre delicados. Eu gosto muito dessa frase. E comigo não foi diferente aqui. Eu tive que me esforçar, eu tive que me adaptar, porque o Canadá é um país onde há uma infraestrutura muito grande, é muito fácil se fazer negócio, ao oposto do Brasil, que há uma dificuldade muito grande. Uma burocracia? A burocracia, uma legislação que, de certa forma... Engessada, que atrapalha, que não está atualizada, que não reflete a necessidade do ambiente de negócios. Há a questão da confiança, que é uma coisa muito difícil de se lidar. No Brasil, o problema da confiança prejudica muito o ambiente de negócios. E há uma certa tendência
a se manter um nível de expectativa muito abaixo do que poderia ser e se conseguisse sobreviver. Então isso faz com que o mercado às vezes se torne pouco desenvolvido por questões que saem da esfera profissional, ou seja, a parte emocional da nossa cultura. Muito envolvimento, né, do emocional. Muito envolvimento emocional e isso dificulta às vezes o desempenho profissional de certas pessoas ou de certas empresas. Então isso é uma coisa que é muito diferente quando você mora num país como o Canadá, onde negócio é negócio. A emoção está de lado, né? A emoção tem que ser posta de lado, mas a emoção aqui é uma coisa muito forte. Se confunde o tempo todo. E que se confunde. E isso, de certa forma, pode dificultar a execução dos processos, né? o desenvolvimento. Os resultados. O resultado, exatamente. E mesmo assim, você abriu sua empresa, a Mutare, né, com todos, vamos dizer, essas nuances do nosso país. E como que está a Mutare hoje? Qual o foco dela? Olha, a Mutare vai muito bem, graças a Deus. É uma fonte de alegria para mim. É uma diferença muito grande, Grace, em você fazer as coisas porque você precisa só e porque você quer e você precisa. Quando você só precisa, você se sente escravo de alguma coisa. Sim. Quando você quer, você tira aquele sentido de obrigação e você começa a colocar o sentimento. A paixão. A paixão, o sentido. E isso faz toda a diferença no resultado que você tem. Nós vamos fazer 4 anos de existência, né? Eu abri no primeiro ano que eu vim para o Brasil e a gente hoje tem um portfólio muito diversificado. A gente já prestou serviço para órgãos do governo, já prestamos serviços para o setor manufatureiro, a área de saúde, a área de telecomunicações, a área de varejo. Então, há uma gama de empresas que hoje têm tiveram contato com o coaching através da nossa empresa, né? A gente trabalha muito especificamente em 4 áreas, a área de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipe, atendimento e vendas. Essas são as 4 áreas que a gente é especializado, e a gente faz coaching a 3 níveis. A nível pessoal, que é como um indivíduo. Sim. Que quer dar um sentido, um redirecionamento na sua vida, ou, por exemplo, um profissional que quer desenvolver uma habilidade específica de se apresentar, de se comunicar, de negociar, ou de gerenciar o seu tempo, ou para uma empresa que quer também se reposicionar no mercado ou quer se estruturar melhor para crescer. Então, esses são os 3 tipos de coaching que a gente trabalha. Então, tudo isso pessoal, é possível resolver. Tudo isso é possível resolver. Então, vamos saber daqui a pouquinho, no próximo bloco. Hoje, o nosso convidado é o coach Nilson Fonseca. E no próximo bloco, vamos falar sobre a metodologia coaching. Você sabe o que é? Fica com a gente que no próximo bloco saberemos mais sobre o assunto. Olá, estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje, a nossa pauta é coaching. Para falar sobre o assunto, o coach Nilson Fonseca está aqui com a gente. Nilson, o termo coaching está em evidência, né, nos últimos anos, mas como tem sido a prática efetiva? Você estava me dizendo ali nos bastidores, né, ter a consciência, a responsabilidade e o agir. É preciso esses 3 pilares. Isso. Então conta agora para quem está nos assistindo como funciona. O coaching é um processo no qual um profissional, no caso eu, né, vai trabalhar com um indivíduo, o que é o chamado coachee, e para ajudar esse indivíduo a sair do estado atual para alcançar um objetivo que seria o estado desejado. Para que isso ocorra, é necessário, como você disse, que 3 coisas estejam ocorrendo simultaneamente. Primeiro, que você tenha consciência do que você quer e do que é que está entre o que você quer e onde você está agora. Segundo, que você assuma a responsabilidade do processo, porque o coach trabalha com você ao seu lado. É como se fosse um técnico de futebol que vai preparar a sua equipe, mas na hora do jogo, quem vai para o campo são os jogadores. Então, quem vai viabilizar, quem vai executar o processo é o coach, é você. É o próprio. Exatamente. E, finalmente, que você acha, que você tome a iniciativa
e haja. Se você botar essas 3 coisas juntas, você vai conseguir. Todo o trabalho é feito, Grace, através de perguntas. O coach nunca vai chegar para você e vai dizer o que é que você tem ou o que você não tem que fazer. A resposta está dentro de nós mesmo. A resposta está dentro de você. E a gente trabalha com o que você tem, não o que você gostaria de ter, ou o que A, B ou C, ou eu acho que você deveria ter. O que você tem a gente potencializa, e o que você não tem a gente tenta atenuar ou neutralizar de alguma forma, a diminuir esse obstáculo para você conseguir esse objetivo que você quer. Torna tudo mais concreto, né? Palpável, assim. Mais palpável. E mais palpável ainda, Grace, porque é tudo mensurado. Tudo em coaching é mensurado. Então você tem um senso de onde você está a cada momento. Quando você vai fazer algum tipo de processo, se você não mensura, o processo fica comprometido pela falta de sentido. Mas tem que ter metas. Exatamente. Se você tem uma meta e você sabe aonde você quer chegar e você mensura passo a passo o quanto você está é a mesma coisa de uma viagem que você vai fazer. Se você vai se deslocar daqui para Salvador e você sabe, vamos dizer que a distância seriam 400 quilômetros, a cada hora que você passa, você deve ver que você deve ter diminuído pelo menos 100 quilômetros. Se você não sabe, aquela viagem de Aracaju para Salvador vai ser um tédio que você não sabe onde é que você está no processo. É por isso que a mensuração é importante, porque dá sentido ao que você está fazendo. Claro. E no coaching você faz isso o tempo inteiro. E eu estou vendo muito o coaching fitness. Como você avalia essa onda voltada, né, para o esporte, para a atividade física? A origem do coaching foi na área esportiva. Ele inicialmente começou como uma atividade para ajudar os atletas a potencializar o desempenho dos atletas. Então é comum que você hoje veja um retorno a essa origem, porque como qualquer objetivo, você pode utilizar a metodologia de coaching, seja para você emagrecer, seja para você se tornar um profissional mais equilibrado em termos pessoais e profissionais, seja para você emagrecer. Existe coaching para absolutamente tudo que você imaginar. No nosso caso, eu fiquei restrito às áreas que eu tenho conhecimento, que eu me sinto mais à vontade pela experiência corporativa que eu tenho. Mas o coaching fitness é um processo excelente que faz toda a diferença no desempenho de uma pessoa. Por quê? Porque ela vai ter, o coaching que você está se referindo, é o que basicamente os personal trainers, né, fazem, é o trabalho que eles fazem. Esses personal trainers, eles são nada mais, nada menos do que coaching de atividade física. Sim, para quem está nos assistindo, o personal training que ele se refere são professores, né, de educação física, mas personalizados, que cuidam diretamente de uma pessoa, não é isso? De uma pessoa, exatamente. Em um só momento. Então, todo o trabalho de coaching é um trabalho customizado. E no caso desses profissionais da área da educação física, eles também customizam, ou seja, eles individualizam o programa para as necessidades daquele cliente dele. E o resultado, obviamente, vem e é sempre mensurado. Você está sempre mantendo... Tendo uma avaliação constante de tudo que está se fazendo, os resultados que estão, as melhoras que estão ocorrendo. E isso, de certa forma, motiva muito a pessoa que está se exercitando. Dá sentido para ela. Então, ela tem uma chance muito maior de conseguir esse objetivo. Eu acho que para ficar mais fácil, né, nesse momento, para o telespectador, eu quero te propor um desafio. Um desafio, pois não. Será que daria para a gente fazer uma sessão aqui de coaching, simulando como seria normalmente esse jogo de perguntas, né? Sim, você vai me dar a permissão que a gente vai trocar de posição agora, porque o coach aqui, perfeito, você está me entrevistando, não me incomodo. Você está me entrevistando e agora eu vou fazer algumas perguntas. Sim. Você sendo minha coach, você chegou para mim e manifestou o seu interesse de colocar o Você Vale na TV ao próximo nível, ao próximo patamar. Sim. Você queria um outro diferencial para o seu programa. E eu queria que você me dissesse exatamente que diferencial é esse que você quer para o Você Vale na TV. Trazer um lado social, de projetos sociais que realmente
toque as pessoas, que, enfim, constrói histórias de valor. Excelente. Então, você obviamente que está procurando expandir, né? Se eu entendi corretamente. Especialmente porque nós somos agora um programa de domingo, então nosso público abrange, né? São pessoas que têm mais tempo disponível, então elas assistem de fato a TV no horário das 10h30, então a gente quer também aproveitar e estar junto com elas, né? Ampliar esse espectro é muito bom. Que coisa boa. Como é que você pretende fazer isso, Grace? Construir em primeiro lugar, vamos dizer, é um quadro. É um quadro dentro do programa. Eu preciso gerar primeiro esse conteúdo, né? E depois colocar ele no ar. E depois eu preciso mensurar, porque eu preciso saber quantas pessoas realmente estão nos assistindo naquele momento. Tem uma pesquisa sobre isso. Você mensura, então, obviamente. E o que é que está entre você e esse objetivo agora, Grace? Só o estalar dos dedos, né? Porque a equipe a gente já tem aqui, o desenho já está pronto. Agora é uma adaptação, porque requer um lado externo, ou seja, gravações externas, que requer um tempo maior, né? Um custo maior. A logística também ela é impactante. E uma outra repórter. Beleza. Então, eu acho que você tem uma possibilidade muito boa. E você disse que você vai mensurar isso baseado na receptividade do seu telespectador. Que tem como mensurar com institutos de pesquisas, que eles rapidamente nos trazem um retorno se realmente devemos caminhar por aí ou se mantemos como estamos, por exemplo. Meus parabéns. Eu acho que você tem uma possibilidade muito boa, porque esse tipo de coisa, as pessoas estão precisando desse tipo de inspiração na vida delas, né? Nós estamos passando por um momento delicado e eu acho que isso vem preencher uma necessidade de mercado que é clara para a maioria das pessoas. Né? Você vai conseguir dar um conteúdo, uma abrangência muito maior. E trazer um calor, né? Exato, você vai humanizar. Humanizar um pouco mais. Isso. Porque quando eu vejo o caso do cantor que morreu agora, recentemente, enfim, no acidente de carro, e que filmaram ele ali pós-vida, né? Aquilo me soou como algo frio, né? Que invadimos a privacidade das famílias. Até que ponto? Realmente... Mas concordo com você, não resta dúvida que falta um pouco de limites nas pessoas, principalmente com o acesso que ela tem às ferramentas que possam viabilizar esse tipo de coisa. Que bom que você tem uma ferramenta e vai utilizar de uma forma tão nobre. Tomara que sim. Vamos construir para isso. Desejo muito sucesso para você, Grace. Obrigada. Agora, Nilson, queria saber, por que você, Nilson, vale? Vale porque a gente está tentando fazer a diferença na vida das pessoas, tentando fazer com que elas descubram tudo de bom que elas têm para dar no mundo, porque é isso que realmente faz a diferença para qualquer pessoa, seja ela de qual nível social ela tiver, de qual crença que ela tenha, independente de qualquer qualificação que você faça. É o que você faz. A diferença que você faz para você e para as pessoas no mundo que é realmente importante nessa vida. E se você pode, ajudar nessa carruagem, melhor ainda, né? Exatamente. Se você pode facilitar esse processo, porque muitas vezes, Grace, a gente tem qualidades que às vezes nós não temos nem conhecimento. Então, no processo de coaching, como eu disse a você, como a gente tem que criar consciência, assumir responsabilidade e agir, se você não tem consciência de coisas boas que você tem, como é que você vai assumir responsabilidade? Muito menos como é que você vai agir. Verdade. Então, o trabalho de coaching tem um trabalho muito, de certa forma, gratificante, porque você sente que a pessoa, e o mérito não é do coach, é importante que eu enfatize isso para você aqui, o mérito desse processo não é do coach, é do coachee, porque quem está executando, quem está alcançando o resultado, não é o coach. Ele é simplesmente um facilitador. O resultado, o mérito é todo do coachee, que é quem está fazendo, quem está executando e fazendo acontecer. Do cliente, exatamente. No caso aqui hoje, né, interpretado, mas de uma forma muito natural,
porque você sabe colocar isso muito bem na mesa. Muito obrigado. Deixa a gente à vontade, inclusive, para falar. Obrigado. Então, por isso você tem um valor enorme e, claro, trazer isso para as pessoas é imensurável. Muito obrigado. Obrigada a você por ter vindo aqui, aceito o nosso convite, Nilson. Bom, se você não acompanhou a entrevista do início, você pode revê-la na íntegra no portal A8SE e nosso canal no YouTube. Além disso, você pode ver todas as nossas entrevistas pelo aplicativo Atalaia Mais, disponível para download na Apple Store e no Google Play. O Você Vale fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá!